Livro de Números, capítulo 21, a partir do versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fartio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Versículo 9. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Texto, não? Vamos orar. Pai amado, eis-nos aqui, ó Deus, diante da Tua santa palavra, preparados, ó Deus, prontos, ó Deus, para ouvir a Tua santa voz mais claramente agora. Deus, o que lhe peço então é que o Senhor nos ajude a prestarmos atenção, com ouvidos atentos, com corações receptíveis, ó Deus, para a Tua santa palavra. Nos ajude com as distrações lá fora e aqui dentro também. Nos ajude a estar com os nossos ouvidos, ó Pai, nossas mentes cativos à Tua palavra. Ajuda-me, Deus, a pregar com clareza e que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar nesta noite, para a Tua glória, Deus. Fale conosco, eu te peço. Amém. Amém. Sabe me dizer quantas vezes você murmurou nesta semana? De 0 a 10, qual nota você se daria neste ano por tanto de murmuração que você fez? De 0 a 10, qual nota que você daria pelo tanto que você murmurou este ano? Deixa eu te ajudar. Uma das murmurações top 10 de Aruanã é: que calor insuportável. Ai, não vejo a hora de vir uma chuva. Eita, calor, né? Ei, não sei o quê. Esse é o top 10. Mas tem outros também. Deixa eu ajudar para pensar também. Como foi com o seu cônjuge? Murmurou muito dele, dela? Do seu emprego? Murmurou muito do emprego? Da igreja? Ninguém murmura da igreja. Sei não, né? Aqui não acontece essas coisas, viu? Então, qual nota você se daria neste ano de 2023 pelo tanto que murmurou? De 0 a 10. Meus queridos, sem sombra de dúvidas, a murmuração é um dos pecados mais praticados e menos percebido. Você peca murmurando e nem percebe. Sabe por quê? Porque faz parte do seu dia a dia. Faz parte da sua vida. É normal, infelizmente. E hoje veremos com o exemplo de um povo que a murmuração é um pecado muito sério e que traz consequências terríveis para aqueles que seguem neste pecado. No livro de Êxodo, que está um pouco antes de Números, vemos o povo de Deus saindo do Egito para a terra prometida. Deus arrancou do Egito usando Moisés, então eles começam a peregrinar em um deserto, e lá são guiados pelo Senhor, guardados pelo Senhor, e com muitas emoções, muitas aventuras, tristezas, alegrias, vitórias, perdão, pecado. No entanto, não aprenderam nada, eles murmuraram. Neste capítulo, vemos eles murmurando pouco antes de entrar na terra prometida.
daquela que manda leite e mel, faltava pouquíssimo, e veremos quão pouco faltava. E lá eles murmuram também. E não pense que só foi dessa vez. Se você abrir em Êxodo 15, 22, israelitas murmuram por causa da água que era amarga. Em Êxodo 16, o povo reclama por falta de carne e pão. Em Êxodo 17, 3, o povo murmurou novamente, desta vez por causa de sede. E no capítulo 21 de Números, adivinha? Mais uma vez, mais murmurações. Mas calma aí, o que é murmuração mesmo? Você sabe? O que é murmuração? Essa palavra, ela vem do latim, que significa fazer um som suave e contínuo. É dizer em voz baixa, murmurar. Imagine então um coliseu lotado, os gladiadores lutando. Então o imperador levanta, chega de jogos por hoje. Para quem já assiste os filmes, vai lembrar o que acontece, né? O povo começa a falar baixinho. Começa o quê? Murmurar. Eles não gostaram da decisão do imperador, então começam a reclamar, murmurar. Murmurar, então, meus queridos, é o mesmo que descontentamento, insatisfação. É a reação ruim quando algo sai de um jeito que você não quer. Quando as coisas não são da forma que você não quer. Essa reação é a murmuração. É exatamente o que vemos neste povo e que acontece com você. A mesma murmuração que aqueles homens e mulheres fizeram é a mesma que você faz hoje. Eu tenho certeza disso. Por isso, nessa noite falarei sobre livre-se da murmuração em 2023, ou ela te matará em 2024. Livre-se da murmuração em 2023, ou ela te matará em 2024. Por que devemos nos livrar dessa murmuração tão urgentemente, então? Primeiro motivo, porque ela é contra Deus. Olha o versículo 4 e 5 na sua Bíblia, por favor. Acompanhe a leitura. Então partiram do Monte Ó pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou como? Impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fartio deste pão vil. Meus queridos, se a gente ler o versículo anterior, o texto anterior, veremos o povo saindo de uma grande vitória. Com grande vitória. Então continuam pelo caminho para a terra prometida. Não faltava muito. Aproximadamente 75 quilômetros para a terra prometida. Mas o povo começou a ficar sem paciência. E começaram a dizer: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Será que é verdade? Será que é válida essa reclamação deles? Tantos anos já se passaram e Deus cuidou de todas as vezes dele. Não faltou nada. Sempre Deus estava dando o necessário. Eles não iriam morrer por causa de comida, por causa de água. Deus não deixou, e não seria agora, tão perto da terra prometida. Mas qual é o problema desses homens? Por que eles estão reclamando mesmo depois de tantas experiências boas do Senhor? Meus queridos, é porque eles não estão satisfeitos com o Senhor. Mesmo Deus cuidando e protegendo e dando sempre o necessário para eles. Se você ler o texto, ele diz que eles têm fastio deste pão vil, o maná. Em outras palavras, eles estavam sentindo nojo do que Deus dava para eles. O grande descontentamento deles não era sobre comida, água ou bebida, mas sim de Deus. Era de Deus que eles não eram satisfeitos.
era sobre Deus que eles não eram contentes. É uma evidência de que nunca amaram o Senhor. É uma evidência de nunca desejarem o Senhor. Eles tinham um coração egoísta, querendo as coisas do seu jeito e do seu tempo. Eles não queriam Deus, por isso reclamavam de tudo que Deus dava. Tudo. Eles atingiam Deus quando reclamavam da comida ou da água. Pense comigo. Imagine que você trabalha como garçom. E lá no seu trabalho, fazendo um bom trabalho, um cliente chega e pede um prato. Você leva, o cozinheiro prepara, e aí você leva, serve essa pessoa, ele experimenta e diz: que comida horrível! Não, está faltando sal, está muito ruim, não tem graça de nada. Me vê esse outro aqui. E pede outro prato. Você leva o pedido, demora um pouquinho, você serve novamente ele, e ele experimenta. Não, agora tem sal demais. Que prato é esse? Que comida é essa? Não, tá muito ruim. E ele reclama e reclama com você. Você se sentiria ofendido? Não. Foi você que fez a comida? Não. Quem é que fez a comida? Quem é que se sente ofendido? Quem é que toma dor pela reclamação? Quem faz a comida. Preste atenção nisso. Quando você reclama do sol, o sol não se sente ofendido. Sabe quem se sente ofendido? Quem criou o sol. É Deus. Você reclama com Ele. Você ofende a Ele. Já se perguntou por que, mesmo não faltando comida na sua casa, você ainda assim continua reclamando por causa de comida? Mesmo você estando trabalhando, você reclama por causa do trabalho. Mesmo você tendo uma casa, você ainda continua reclamando com a sua casa. Mesmo não faltando uma roupa para se vestir, você ainda consegue reclamar por causa da roupa. Meus queridos, a grande verdade que está por trás disso é porque você não está contente com Deus, porque é Ele quem dá todas essas coisas. A murmuração então revela um coração vazio, um coração egocêntrico, um coração controlador. Um coração assim, o que você acha que fará se seu marido não fizer o que você quer na hora que você quer? Filho, com um coração assim, o que você fará quando o seu pai te der uma ordem? Com um coração assim, o que você acha que você fará quando o seu chefe te dá uma ordem? Murmuração. É isso que virá. Murmuração. Meus queridos, veja como é terrível isso. No capítulo 14, versículo 11, está escrito: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não quererá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Todo esse cuidado do Senhor, todas as coisas que Deus deu, ainda assim não confiam no Senhor, ainda assim não são gratos a Deus e continuam reclamando. Deixe-me ser mais claro. Quando você reclama do sol, é o mesmo que dizer: Senhor, não gosto do sol que você fez. Quando você reclama do cônjuge, é o mesmo que dizer: Senhor, não soube escolher o marido ou esposa para mim. Você não sabe de nada. E assim com a comida, trabalho, casa, estado civil e qualquer aspecto da sua vida. Você está dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Não sabe. Então pense nisso. Se Deus é soberano e cuida do seu povo, e você não gosta do que é e tem, está dizendo que Deus não é soberano e que Ele não sabe cuidar de você. Isso é verdade?
mas é o que você diz para Deus quando murmura, quando reclama. Consegue perceber? Porque você precisa se livrar da murmuração hoje. Porque você está dizendo para Deus: o Senhor não sabe o que é melhor para mim. O Senhor não sabe o que eu preciso. Você está negando Deus diariamente. Você está dizendo que você é o próprio Deus, que você sabe o que é melhor para você. É tão interessante que a gente nem sabe se vai acordar amanhã. E é tão interessante que a gente muda de ideia constantemente. A gente não consegue deixar de pecar. Meus queridos, o primeiro motivo para a gente se livrar então da murmuração em 2023 é porque ela é contra Deus. Não se esqueça disso. Quando você reclamar de alguma coisa, de quem você está reclamando? De Deus. De Deus. O segundo motivo para se livrar da murmuração é porque o fim dela é a morte. Você pode olhar novamente o versículo 6 agora? Olha para o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo... Opa, quem mandou? O Senhor. O Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Nas outras vezes, lembra que eu falei que eles já tinham murmurado antes? Nas últimas vezes, Deus graciosamente dava aquilo que eles pediam: pão, água, resolvia o problema. Eu imagino que eles esperavam mesmo. Estão reclamando, Deus vai nos atender de novo, Deus vai dar aquilo que a gente está pedindo, mesmo em murmuração. Só que não. Deus respondeu de outra forma, mandando serpentes, meus queridos, serpentes, e não eram qualquer serpentes, serpentes venenosas, chegando a 1,80 m. Há alguns estudiosos que dizem que são serpente negra do deserto, mais venenosas do que as serpentes da Índia. Então, serpentes terríveis, que cumprem a ordem que Deus deu a elas: matem o povo, matem os murmuradores. E é exatamente o que elas estão fazendo. Estão matando. A consequência da murmuração deste povo foi a morte. Como pode ser a morte? Como? Porque murmurar é pecado, e o salário do pecado é a morte. É a morte. Mas como a murmuração pode ser um pecado? Poxa, é tão normal, é tão cotidiano, é quase como respirar. Eu faço e nem estou percebendo. Meus queridos, ela é pecado porque ela se enquadra, na verdade, no 9º mandamento: não dirás falso testemunho, que é o resumo de todos os pecados que cometemos com a nossa língua. Essa é a ideia do 9º mandamento. Todo pecado que cometemos com a língua. E no nosso catecismo maior, na pergunta de número 145, diz assim: quais são os pecados proibidos no 9º mandamento? A resposta é grande, mas eu quero separar apenas o que é interessante para nós aqui. Diz que é a negação dos dons e da graça de Deus. Estes são os pecados proibidos no 9º mandamento: a negação dos dons e das graças de Deus. Ou seja, aquilo que Deus dá e negamos. Deus está dando para nós o necessário, mas estamos murmurando, reclamando, negando aquilo que Deus nos dá. O catecismo, então, vai citar alguns textos bíblicos, e ele cita para nós uma passagem de Paulo, registrando a murmuração do povo com relação a Paulo. Podemos lembrar também da murmuração dos líderes da época e do povo que ouviu Jesus falar e fazer grandes feitos. Murmuraram sobre o Senhor Jesus. Para piorar, na carta de Tiago, capítulo 2, versículo 10, ele diz que se quebrarmos um dos mandamentos, é a mesma coisa de termos quebrado todos os outros.
Nesse sentido, quantas vezes você quebrou já o 9º mandamento? Quantas vezes? Talvez você tenha pego o 9º mandamento, colocado no paredão e metralhado ele. Uma após a outra. Deus está dizendo, meus queridos, para nós nessa noite, que a murmuração traz sérias consequências. E a consequência máxima, última da murmuração é a morte. A morte. E não pense que é a morte apenas física. Quando Paulo diz que o salário do pecado é a morte, morte ali é morte eterna. Sabe de que morte estamos falando então? Inferno. Inferno. Este é a consequência dos nossos pecados. Este é o lugar que Deus separou para os pecadores. Este é o lugar que Deus separou para aqueles que quebram a lei de Deus, que quebram o 9º mandamento, que são murmuradores. E este é o pecado que você tem cometido todos os dias, por fala ou pensamento, e você nem está percebendo. Mas talvez agora você está tendo a noção disso, e percebendo a gravidade disso, e tendo entendimento que isso é pecado, e Deus está irado por causa disso, porque você murmura e reclama com Ele, para Ele, que não está bom o que Ele está fazendo. E se você continuar assim, se você continuar murmurando, a morte para você. No final deste caminho, no final da murmuração, a morte eterna para você. Mas talvez você pense, será que tem jeito então? Porque eu sou murmurador, eu sou murmuradora, murmuro tanto que as pessoas nem gostam de estar perto de mim, murmuro que nem percebo, mas agora que você está falando, eu estou percebendo mesmo. Meus queridos, se você se preocupa com isso, se de fato você consegue ver este pecado na sua vida, a esperança para você. Olha o que o texto diz para nós. A esperança, a salvação. Versículo 7 em diante. Olhe para o texto. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado. Eles reconheceram. Porque temos falado contra o Senhor. Olha só. Contra Deus. E a ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Ele intercedeu pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Vamos ler todos juntos o versículo 9? Versículo 9, todos juntos. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarado. O povo se arrepende de seus pecados. Eles sabem que pecaram e sabem agora onde pedir ajuda. Moisés também ajudou eles quando eles pecaram nas últimas murmurações. Eles sabem o caminho para se resolverem com Deus. Eles correm para Moisés. Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. E eles clamam agora para Moisés: Moisés, por favor, faça uma coisa. O negócio está feio para nós, está morrendo geral. Não sabemos o que fazer, por favor, nos ajude. Você ajudou a gente na última vez, por favor, nos ajude agora. Meus queridos, Deus não precisava atendê-los. Deus não precisava. Mas Deus age graciosamente mais uma vez. E manda que Moisés faça a única coisa que poderia salvá-los. A única. Não era fazer a serpente, mas era olhar para ela levantada. Preste atenção nisso. Não era fazer a serpente, mas olhar para a serpente. Enquanto olhavam para ela, eles eram salvos, sarados, porque em outras versões está salvos. Aqui a Ara traduziu por sarados.
mas podemos encontrar também uma tradução para salvos. Importante destacar, meus queridos, que a serpente de bronze não os livrava das mordidas da serpente, não guardava das serpentes também. A serpente foi criada amando do Senhor. Então veja, a serpente que Deus mandou fazer não era para livrar da mordida, muito menos das serpentes, mas era para salvá-los uma vez mordidos. Eles eram sarados, eles eram salvos da morte. Está entendendo isso? Veja a grandeza disso. Olha como que Deus está fazendo com aquele povo. Se eles olhassem para a serpente levantada, eles eram salvos do veneno da serpente. Eram salvos, curados. A serpente só servia para isso. Mas olha o problemão que o povo criou depois. Em 2 Reis 18, 4 diz assim: removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso, e lhe chamavam Neustã. A serpente que Deus mandou Moisés criar para salvar o povo naquele momento, alguns guardaram, e depois de anos guardando, adoraram essa criação. Deus a fez para que quem olhasse fosse salvo do veneno da serpente, e não salvos da morte eterna, porque depois eles iriam morrer. Não era sobre salvação eterna, mas Deus daria uma solução definitiva para o pecado que nos leva para a morte eterna, para sermos salvos do pecado e da condenação, e não olhando para uma serpente criada por homens, meus queridos, mas um cordeiro levantado no madeiro. Vamos abrir Isaías? Veja que fantástico isso. Isaías, capítulo 52. Esse texto é incrível. Isaías 52, versículo 13. Isaías, para quem não sabe, é um livro messiânico. O tempo todo ele está falando daquele que virá para salvar o povo. Isaías fala do Messias, de Jesus Cristo. Isaías 52, versículo 13 e 14 diz assim: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e levantado, e será muito sublime. O texto continua: como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e sua aparência mais do que as dos outros filhos dos homens. De que momento ele está falando a respeito de Jesus? Quando ele está pendurado no madeiro, nu, todo arrebentado, ensanguentado, esfolado. Isaías está falando deste momento, quando ele está levantado no madeiro. Aproximadamente, presta atenção nisso, aproximadamente 780 anos depois dessa profecia de Isaías, nasce o que cumprirá essas palavras. E o mesmo diz em João 3,14. Escute: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Irmãos, isso é fantástico. O povo no deserto precisava olhar para aquela serpente, e olhando creriam que nela conseguiriam a salvação, a cura. Jesus será levantado também,
ensanguentado, espancado, e se olharmos para Ele, teremos também a cura do veneno do pecado e a libertação, o livramento da condenação eterna, ao crermos. Assim, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Você foi mordido pelo pecado da murmuração, e em suas veias corre o sangue do pecado. Mas se nessa noite você olhar para Cristo com fé, como você nunca olhou antes, Ele promete salvação. Creia, você pode ser livre da murmuração. Você pode ser uma mulher, um homem mais grato, mais contente. Você pode ser mais satisfeito, mas a sua satisfação, o seu contentamento precisa vir de Cristo. Cristo é o Senhor da sua vida. Cristo é o seu Salvador. Se não é, você sairá dessa porta e estará reclamando. O que esse pregador acha que é para falar assim? Olha só essa igreja, olha só isso. E amanhã você vai acordar reclamando mais uma vez. Mais um ano que eu vou ter que trabalhar e tudo mais. E vai olhar para o seu marido, vai continuar reclamando dele. Vai olhar para os seus filhos e continuar reclamando dos seus filhos. Irá para o trabalho e continuará reclamando do seu chefe, dos seus colegas e qualquer coisa que estiver no seu caminho. Porque é isso que um pecador faz. É isso que alguém que não é contente no Senhor faz. Ele reclama de tudo que Deus dá. Ele reclama de tudo que Deus dá graciosamente, mesmo sem Ele merecer. É isso que você tem feito todo este ano de 2023. Você continuará assim em 2024. A única forma de você ser livre disso é se arrependendo dos seus pecados e crendo que aquele homem há 2000 anos morreu na cruz do Calvário para salvar você de você mesmo, de seus pecados, do poder de Satanás e do inferno. Olhe para Cristo, olhe para o ressurreto, olhe para o único que pode dar jeito na sua vida. Deixe-me concluir contando a história. Conta-se a história de um homem que perdeu seus cavalos. Eles fugiram. Então veio o vizinho e disse: que má sorte, meu camarada, seus cavalos fugiram. O homem dos cavalos respondeu: o que eu sei dessas coisas? Alguns dias depois, os cavalos voltaram com mais 20 cavalos. E o vizinho novamente apareceu e disse: impressionante! Não é má sorte, é boa sorte! Você tem mais 20 cavalos! Ele respondeu: o que eu sei dessas coisas? Outro dia, o filho mais novo estava domando os cavalos, e um desses cavalos deu coice e quebrou então o braço dele. O vizinho bateu na porta e disse: que terrível, não é? Seu filho quebrou o braço, como é que ele vai te ajudar no trabalho agora? Que má sorte! O pai disse: o que eu sei dessas coisas? Alguns dias depois, bandidos apareceram recrutando jovens hábeis para sua gangue. E quando foram na casa deste homem, recrutaram os seus filhos, seu filho, ele olhou para esse filho com o braço enfaixado, quebrado: esse não serve para nós, deixe-no aí. Foi para o do vizinho dele e levou os filhos deste vizinho. O vizinho novamente voltou e disse: que boa sorte, não levaram o seu filho, mas que má sorte para mim, levaram o meu.
que aprendemos com isso? Reclamamos de tudo que acontece em nossas vidas, mas não fazemos ideia do que Deus tem para cada um de nós e com cada coisa que Ele coloca em nossas vidas, com cada pessoa que Ele coloca em nossas vidas, com cada lugar de trabalhar que Ele coloca em nossas vidas. Não temos o direito de reclamar com Deus, porque não somos soberanos, não temos controle de todas as coisas, mas Ele tem. Ele tem. Meus queridos, não murmure. Não murmure. Se não está do jeito que você quer, se não foi no seu tempo, se não chegou na hora que você queria, creia, existe um Deus grandioso, soberano e que sabe o que é melhor para você. Ele tem tudo em suas mãos, cuida de cada um, sabe o que você precisa, sabe o que é melhor para você, sabe a hora certa de cada coisa para você, mesmo que às vezes não pareça, mesmo que às vezes pareça demorar demais, Ele sabe a hora certa. Portanto, peça ao Senhor neste momento, peça perdão ao Senhor neste momento, por todas as suas murmurações, por todas as suas reclamações, porque a murmuração para Deus é um pecado. 1 Pedro 2 diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e inveja, e todas as murmurações, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele cresceres para a salvação. Concluo dizendo, hoje ouvimos o exemplo de um povo que murmurou, e vimos então que a murmuração é contra Deus, que ela traz consequências terríveis, como a morte, e o único que pode nos salvar dela é Jesus Cristo. Oremos.